Fala moçada, variáveis. Cara, esse é um conceito que se você vem de fora da computação, ou se você está começando um curso envolvendo aí desenvolvimento de software, é um conceito fundamental, tá? Talvez o principal conceito, que é a gente armazenar algo em algum lugar, né? Eu vou trazer um pouco das metáforas aqui, mas saiba da importância disso tudo. E aqui, como sempre, vamos fazer uma aula bem prática, trazendo para nossa realidade React, projetos com TypeScript, tá bom? Então, primeiro, qual que é a ideia de uma variável? Primeira comparação aqui são gavetas que têm algum tipo de marcação, né, algum tipo de tagzinha, né, de etiqueta na porta. Então, você tem essa etiqueta que ela representa o valor que tem dentro da gaveta. Então, o valor são as coisas que tem ali dentro, certo? Então, nesse caso aqui, são rolos de linha em tons de roxo, por exemplo. Então, aqui vai ter algum tipo de nome aqui, ó, lilás, na verdade, né? Lila. Beleza. Então, o lila é o nome dessa variável, certo? A gaveta seria a nossa variável, e quando você abre a gaveta, você acessa o conteúdo dessa variável, você vê itens lilás, tá? Então, essa é a ideia. Da mesma forma, aqui, ó, rot, é a cor ali representando tons de vermelho. Então, a nossa variável, a nossa gaveta, é a gaveta rot. E se eu abro ela, eu vejo aqui uma variedade de rolos de linha vermelhos, certo? Então, uma variável é uma gaveta, que ela tem um nome, né, tem uma etiqueta, e lá dentro vai ter alguma coisa. Né? Geralmente a etiqueta tem a ver com a coisa que tem dentro. Daí que eu quis trazer aqui alguns pontos aqui da nossa teoria. Então, o primeiro é o seguinte: a variável é um nome que referencia um valor, né, e isso aparece no dia a dia. Você vai ver ali no código, você já viu, né, você foi vendo durante as aulas, que a gente usa bastante. Vou falar um pouco das diferenças aqui. Tem três formas em TypeScript de você definir uma variável: var, let, const e tipagem. Tá? Vou falar um pouco sobre tipagem, até desestruturação, que é algo que você vai ver no dia a dia também. Acho que nessa aula dá pra gente trazer um pouquinho disso, tá bom? Então aqui estamos com o nosso e-commerce funcional. A gente já tem aqui adicionar ao carrinho, já temos o carrinho de compras e estamos chegando ao final do curso. E o principal aqui na aula de hoje é mostrar aqui a parte das variáveis, tá? Vou mostrar aqui no console porque eu acho que é mais fácil de representar. Então, uma variável, como eu falei ali das gavetas, ela guarda um valor. Então, a forma antiga de usar as variáveis era com var, mas coloque na cabeça que isso aqui é antigo, a gente não deve usar mais isso, né? Então, o próprio TypeScript e o JavaScript evoluíram para duas formas diferentes. A principal que você vai usar é a const. Const é uma variável constante, tá? Então, se a gente for colocar idade do Tainan, vou colocar aqui que hoje é 33. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei uma palavra reservada da linguagem JavaScript, TypeScript, que é const, e depois dei espaço e eu escrevi o nome da variável. Tá? Então, assim, você informa a linguagem que aqui você está definindo uma variável do tipo constante. Depois eu dou um espaço, igual, e um valor. Depois do igual, eu estou atribuindo tudo que tem depois do igual a essa variável que eu estou definindo aqui. Certo? Então, nesse caso, eu defini que a idade do Tainan é igual a 33. Certo? Essa é uma atribuição. E o const? Como que ele surge aqui? Const vem de constante. O que isso significa? Que essa variável, depois de definida, ela não pode ser alterada. O que significa isso? Se eu vier aqui, idade do Tainan, e eu dou Enter, agora ele aponta para 33. Então, aqui no console eu consigo ver o valor de idade do Tainan. Eu posso comparar essa idade do Tainan igual a 33. Sim, true. Então, aqui a gente tem uma comparação, né? Então, ele está comparando aqui se essa variável é igual a esse valor. Como a variável aponta para um valor, então aqui ele não está comparando o nome da caixinha, ele está comparando o conteúdo da caixinha. E o conteúdo da caixinha é 33. Se o conteúdo da caixinha é igual a 32, não, é igual a 33. Tá? Então, isso aqui é o principal. E se eu tentar alterar a idade do Tainan igual a 32, o que acontece? A gente tem um erro. Está tentando fazer uma atribuição a uma variável constante. Ou seja, não podemos fazer esse tipo de atribuição. Definiu 33? É 33 para sempre. Tá bom? Pô, Tainan, mas não tem alguns momentos que eu quero mudar isso aí? Sim, e nesse caso você deveria usar let, tá? Que é uma outra forma de definição de variáveis. Então vou colocar aqui idade da Dev Fellowship igual 1.5. Tá? Então se eu dou aqui idade da Dev Fellowship, 1.5. E aí,
Consigo comparar também. True. 1.2, falso. Beleza. E a diferença é que agora, posso dar um clear, tá? Posso limpar a tela, que vai tudo continuar aqui na nossa memória. Idade da Dev Fellowship. A Fellowship aumentou aqui mais 10% de idade e agora ela tem 1.65. Beleza. Dá certo e ele valida aqui o resultado dessa atribuição. E agora, se eu perguntar idade da Dev Fellowship, 1.65. Então, essa é a diferença entre o let e o const. O const é constante e o let, ele permite que a gente reatribua essa variável, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês rapidamente, vou limpar aqui, é essa questão dos tipos, tá? Então, uma variável pode ser do tipo number, ela pode ser do tipo string, vou dar outros nomes para não confundir vocês. Name, igual Tynan, certo? Name, Tynan, beleza. Então vamos lá, const age, 33, age, 33, beleza? Dá para você testar o tipo de cada variável. Type of age, number. Type of name, string. E a gente tem alguns tipos mais avançados, digamos assim. Então, o último dos mais primitivos, né, seria assim, 2025. Então, estamos no ano de 2025. True. Então, isso. Então, verdadeiro ou falso também é do tipo booleano, tá? Boolean. Então, type of is 2025 boolean. Beleza? Alguns tipos mais avançados, eu já falei em algumas aulas anteriores, né? Person, por exemplo, eu posso criar um objeto. E um objeto vai ter atributos. E daí os atributos podem ser... São outras variáveis, que podem ser tantos number, string, pode ser boolean e pode ser um outro objeto. Tá? Então vamos colocar aqui uma person. Vou deixar aqui, vamos usar o let, tá? Name, Tynan. Então, person, name, Tynan. Legal. Então, vamos colocar aqui que a person agora tem o name. Mas antes disso, só para a gente validar, o que a gente tem dentro de name? Tynan, certo? Então, a variável name tem Tynan. Se a gente dá isso aqui, person igual name, recebe name. O que a gente está falando? Que agora a gente criou, na verdade estamos reatribuindo o objeto person com um atributo cujo nome é name e com o valor cujo nome também é name. Tá? O que vai dar? Tynan. Tynan, não entendi direito não. Então é o seguinte, pessoa, let, vamos criar uma outra parada aqui. Pessoa, nome, igual a name. Agora vai ficar mais claro para você. Estou criando outra variável, que é um objeto. O objeto a gente coloca entre chaves. Esse objeto vai ter um atributo cujo nome é nome. Né? Então, o objeto tem variáveis ali dentro. A gente chama essas variáveis, quando estão dentro de objeto, de atributos. E o valor é name. Por quê? Name aponta para Tainan. Tá? Então, pessoa vai ter um nome Tainan. Certo? E dentro do objeto, a gente pode ter vários atributos. Então, let pessoa pode ter nome, name, como a gente já tem, e idade, 30, pessoa. Então, aqui eu usei uma variável e aqui eu usei um valor primitivo, né, um number. Nesse caso, um número inteiro. Perfeito? E eu posso ter a pessoa recebe tudo que a gente recebeu e, sei lá, maior de idade. True. Pessoa. Beleza? Então, aqui, cara, a gente já cobre quase tudo. Acho que o que seria legal de mostrar para vocês o tipo de variável array. Então, a gente pode ter uma constante com pessoas. O array eu abro e fecho colchetes, né? E eu poderia ter aqui name e name Arthur. O que eu fiz aqui? Bom, isso aqui é um atributo dentro de um objeto pessoa. Esse objeto pessoa tem só um atributo, name, cujo valor é Tainan. Aqui eu tenho vírgula, que é para separar dois objetos, né, ou dois itens, dentro de um array, que é o dentro do colchetes. Então aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro. O segundo objeto é um objeto também do tipo pessoa com o nome Arthur. Certo? Name Arthur. Se eu dou o Enter, eu tenho agora pessoas e eu posso interar. Então você vê aqui Prototype Object, Name Tainan, Name Arthur. Né? E posso pegar aqui, ó, Type of é Object. Tá? Então essa aula é um pouco mais visual, mostrando para vocês alguns cenários, para vocês entenderem um pouco dessa parte de variáveis, tipos de variáveis, como que funciona, como que não funciona.
Por último, eu quero fazer a desestruturação dessas variáveis, tá? De duas formas. Primeiro, vou puxar aqui um pouco para cima. Beleza. Primeiro, eu quero desestruturar um objeto. Vamos ver um objeto que eu já tenho aqui. Pessoa. Nome Tainan. Então, vamos limpar tudo isso. Pessoa. Nome Tainan. Se eu quiser tirar apenas uma propriedade desse objeto, eu posso usar essa forma aqui, ó. Abro, fecho e recebo pessoa, certo? Aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome e o restante das propriedades. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou desestruturando. Aqui, como a gente fez lá nas props, lembra? Eu tenho um objeto inteiro. Mas com esses 3 pontinhos, o que eu estou falando? Ó, eu quero que você me dê o nome dessa pessoa aqui, que é esse objeto aqui de cima, e as outras propriedades você deixa como um objeto mesmo dentro de props. Tá? Aqui poderia ter qualquer nome, pode ser other props, o nome que você quiser. Tá? Se eu dou esse enter, o que vem aqui em nome? Tainan. Pô, será que funcionou? Eu já tinha nome definido antes. Agora, dentro desse objeto. Então, para eu fazer o que eu queria fazer, eu precisaria fazer dessa forma aqui. Ó. Eu quero que você pegue o nome lá de dentro, de pessoa, e atribua nessa variável aqui, nome de agora. Aí sim vai dar certo. Nome de agora, até Tainan. Então, o que eu fiz? Eu peguei pessoa.nome e atribuí aqui em nome de agora. Qual que é outra forma de eu fazer isso? Eu poderia fazer assim. Const nome de agora 2 igual pessoa.nome de agora 2, Tainan. Tá? Então também posso atribuir, quando eu estou trabalhando com objetos, dessa forma. Tá? O ponto. O ponto ele acessa algum item daquele objeto. Da mesma forma, para arrays, const pessoa 1 igual pessoas com o index 1, por exemplo. Quem que vai pegar aqui? O Arthur, porque a gente começou de 0, Tainan, 1, Arthur. Vamos ver? Pessoa 1, nome, Arthur. Então, com o colchetes, eu consigo acessar aqui, passando o índice 0, 1, 2, 3 daquela lista do array, eu consigo acessar itens desse array. Tá? Então, são todas as coisas que você vai ver ali na prática dentro do nosso projeto. Né? Se a gente abrir aqui, você vai ver que em vários lugares ó, a gente vai estar usando isso. Vamos ver onde. Aqui, ó. Então aqui a gente está usando desestruturação. Estruturação de um hook, mas por quê? Porque provavelmente lá no hook eu estou retornando um objeto. Ó, abri e fechei chaves. Então aqui eu estou retornando um objeto. Se aqui eu estou retornando um objeto, quer dizer mais ou menos isso aqui. Retorno, certo? E daqui eu desestruturo um retorno. Igual a retorno, certo? Então const, agora sim. Ó, isso aqui funcionará também. Basicamente, a gente está substituindo o retorno dos dois lados. Se aqui é retorno e aqui é retorno, eu posso dizer que aqui é retorno. Então, isso aqui funciona. Veja que são todos... a gente vai encurtando os caminhos, mas na verdade é tudo que a gente aprendeu ali. Aqui eu defino uma constante, que é um array. Ó. Como que eu sei que é um array? Const, array, ó, product, abre e fecha const. Quer dizer que eu tenho um array de produtos, certo? Mesma forma aqui, ó, um array de produtos. Beleza? Vamos lá no use search. Aqui é um estado, ó, é um array, porque provavelmente o use state ele devolve um array. Beleza? Opa. Show. E por aí vai. Por aí vai, se a gente abrir aqui, a gente vê uma variável do tipo, um valor, né, do tipo booleano. Use carousel, aqui ó, const, para guardar um context, certo? Aqui, várias constantes. Ó, você já aprendeu que isso aqui é um array. Vários arrays. Então, e por aí vai. Né? Você vai ver que a base de tudo são essas variáveis que permitem que a gente faça várias coisas aqui. Quase tudo, né? A gente precisa sempre guardar os valores em algum lugar, então ó, são sempre constantes. Por fim, por que no React a gente não usa muito let, né, para a gente poder alterar a variável? Porque lembra, se você define uma variável e muda ela, isso não vai impactar, não vai fazer o React re-renderizar a aplicação. Por re-renderizar, já mostrei na aula de estados, a gente printar de novo isso aqui, né, desenhar de novo essa tela. Não, ele só vai fazer isso se a gente usar o ciclo de vida do React, que a gente também já aprendeu, que é usando o use state, o use effect, esse tipo de hook. Então, você ter uma função let aqui no meio do React, você pode ter, mas não vai mudar nada. Let igual 1. Por quê? Porque ele não vai re-renderizar baseado nela. Tá? Então, para a gente manter uma aplicação coesa, a gente sempre usa constantes, né? Usa formas da gente atualizar essa constante, não reatribuindo valores para ela, mas provavelmente passando por um hook. Geralmente são retornos de funções, coisas nesse sentido, um pouco mais avançado, mas era mais para vocês terem essa noção de que no React
em geral, a gente não vai visualizar let, tá? Vai ser sempre uma const, né? E se você precisar de alguma coisa que você precisa alterar essa variável, usa algum tipo de use state, né? Tem outra forma também, que é o useRef, que é similar ao comportamento, é diferente, né? Mas a utilidade tem comparações com o useState, que também é para guardar algum tipo de dado. Mas enfim, no React você não vai ver o uso de let, sempre const, então sempre use valores constantes, tá bom? Tocamos várias coisas nessa aula, mas eu acredito que deu para dar uma visão geral. Vamos fazer curso mais sobre isso, uma parte básica, né, da programação, básica não de ser simples, mas porque está na base de tudo, né? No final, esses valores vão ser armazenados lá na memória do seu computador, que é daí sim a base de tudo, né? A memória mais o processador é tudo que a gente tem. Mas você vendo aqui essas utilizações, já tende a dar uma visão melhor para você entender melhor, né, o que você está fazendo. Então, espero que tenha ajudado aí. Até mais! Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.